Ok, pessoal. Então, afinal de contas, vem aquela pergunta que eu fiz no curso, na aula anterior. Afinal de contas, o dano muscular promove hipertrofia? Vejam que essa pergunta, o Felipe Damas, ele se fez também na tese de doutorado dele. Então, olha só o título da tese. Dano muscular promove hipertrofia? A queda de um paradigma sustentada pela análise integrada da taxa de síntese proteica. Então, aqui foi a tese defendida por ele em 2017, aqui na Universidade de São Paulo, né, a USP. Então, vamos a algumas questões aí que são pertinentes a esse assunto. Primeiro, síntese proteica aguda e crônica. A hipertrofia muscular é o resultado de cumulativos períodos de balanço proteico positivo, em que a taxa de síntese proteica muscular excede a taxa de degradação, ou seja, eu tenho mais síntese do que degradação. E isso aí, como resultado, é a hipertrofia. Metodologicamente, o uso da ingestão de água adulterada para avaliar a força, a taxa de síntese proteica miofibrilar muscular permite captar variações na taxa de síntese de proteínas de dias até semanas, configurando-se assim como uma medida mais integrada do efeito do exercício na síntese proteica. Então, esse método que ele usou é um dos principais pontos que validam a sua tese. A validade ecológica do uso da D20, que é justamente a água adulterada, para aferir a taxa de síntese proteica muscular, é ainda maior considerando que o indivíduo pode seguir normalmente com suas atividades de vida diária e hábitos alimentares. Então é interessante esse método, porque esse método justamente exclui a necessidade de você controlar a dieta do indivíduo. Então é um método bastante singular e bastante interessante para a prática da pesquisa, justamente porque o que dificulta muitas vezes em relação a esse controle é justamente a gente não ter o controle dos hábitos alimentares das pessoas, né? Se estiver comendo mais ou menos proteína, é óbvio que vai ter uma variação na síntese proteica, só que esse método, ele exclui essa necessidade. Desta forma, o uso da D20 permite avaliar mais precisa e adequadamente o efeito de uma ou várias sessões de treinamento de força na taxa de síntese proteica muscular e investigar as incongruências entre as medidas agudas e crônicas relacionadas a respostas hipertróficas que são devidas ao método utilizado. Então, vamos lá. Bom, esse gráfico aqui, ele mostra justamente a variação da síntese proteica em um determinado período. Então aqui a gente tem síntese proteica amarelo e a degradação, né? Então a gente tem ingestão, né, de síntese de proteína e a síntese proteica. Então a gente tem momentos aqui de síntese e de degradação. Então você fez uma refeição, toda vez que você faz uma refeição você tem síntese. E aí obviamente após a digestão e utilização desses aminoácidos, a gente vai ter a degradação. E aqui tem o chamado balanço proteico. Esse balanço proteico ele pode ser aumentado ou diminuído de acordo com a ingestão de proteína. Agora, a gente tem aqui com treinamento resistido. Então, repare o seguinte, com o treinamento resistido, a gente tem taxas mais elevadas, né, do que com o estado alimentado. Agora sim. Aqui é justamente o treinamento resistido. Então, nessa primeira situação, sem o treinamento resistido, só com a ingestão de proteína, e aqui com o treinamento resistido, obviamente com a ingestão proteica também, visto que sem ingestão de proteína a gente não tem síntese proteica. Só que reparem o efeito do treinamento resistido na síntese proteica. Ele é um agente extremamente anabólico, né? E aí nós temos vários estudos que realizaram correlações entre a sinalização de proteínas e hipertrofia.
Então, repare que no estudo de Mitchell, ele percebeu um aumento do volume muscular no treinamento de 10 semanas. Ele mediu aqui a P70S6K, a gente já explicou aí a função dessa proteína, e não encontrou correlação, né? O mesmo pesquisador, em 2014, treinou aqui durante 16 semanas com a 4E-BP1 e teve uma correlação fraca. Já o Merrill, em 2009, ele analisou aqui a S6K1, treinou as pessoas, um aumento da área de seção transversa, e encontrou uma correlação fraca. Já que o TESE de 2008, ele encontrou também um aumento de área de seção transversal, um treino de 14 semanas. No entanto, aqui o problema dele era a amostra, que era pequena. E aqui tem um estudo do Mitchell, também, esse pesquisador aqui analisa muito isso, né? E encontrou uma correlação fraca na P70S6K 5 horas após o treinamento. Bom, estudos que compararam diretamente a resposta de síntese de proteína após uma sessão de exercício de força entre os estados treinado e não treinado. Então, é interessante aqui, porque existem diferenças entre as respostas de acordo com o estado de treinamento da pessoa. Então, aqui, por exemplo, esse estudo de Phillips, aqui de 99, ele estudou aqui pessoas treinadas e não treinadas. Ele mediu a síntese proteica miofibrilar mista, ou seja, ele também acaba medindo taxa de síntese proteica não só miofibrilar, mas como também sarcoplasmática. E assim, o não treinado no estado basal, ele era igual ao treinado. O não treinado aumentou e o treinado aumentou, sendo que o não treinado foi maior do que o treinado nesse caso. Então é de se esperar, né? Porque o não treinado, ele tem ainda uma capacidade de síntese proteica muito grande. Então é normal que apresente uma síntese proteica mais elevada do que o treinado. Já o mesmo pesquisador que estudou em 2002, um protocolo muito parecido, só que agora em estado alimentado, né? E aí ele percebeu que no não treinado o estado alimentado é interessante, aumentou. Já no treinado não teve diferença, né? Tem aquela correria aqui para fazer alimentação pós-treino, de repente para o treinado não é tão interessante, não é tão necessário. E é assim, aqui vários estudos comparando a síntese proteica em treinados e não treinados, e a maioria deles não mostrou diferença entre treinados e não treinados. Agora, com uma leve tendência à síntese proteica maior em não treinados. É provável que nem todas as proteínas componentes do músculo respondam da mesma maneira ao estímulo do treinamento de força. Wilson e colaboradores demonstraram que o estado não treinado apresentou aumento da taxa de síntese proteica miofibrilar quanto mitocondrial, enquanto que o estado treinado apresentou uma elevação apenas na fração miofibrilar. Então, sugerindo que a síntese proteica muscular ficou mais específica com o treinamento de força. Já Kim e colaboradores de 2005 demonstraram aumentos semelhantes, estatisticamente, na síntese proteica miofibrilar. O não treinado, 67%, e o treinado, mais ou menos, 36%. Agora, a cinética do aumento de síntese proteica muscular após uma sessão de treinamento de força em indivíduos não treinados e treinados. Então, esse gráfico aqui elucida muita coisa, né? Porque a gente percebe o seguinte, que os treinados eles tiveram um pico alto de síntese proteica aqui, ó, logo após o exercício, só que 10 horas após o exercício já estava bem pequeno, ó, a síntese proteica. Já os não treinados, eles permaneceram mais tempo do que os treinados com a síntese proteica elevada. Então, essa diferença aqui é bem significativa, é importante para o resultado do trabalho. E aqui a gente vê isso de forma mais clara. Os não treinados, que são o cinza,
eles tiveram um pico de síntese proteica maior, e essa síntese proteica se manteve alta após 12 horas após o treinamento, sendo que após 16 horas eles estavam com valores similares. E o dano muscular? Há mais de um século, o dano muscular induzido por exercício vem sendo estudado, que é o primeiro pesquisador, Hug, em 1900, né, quer dizer, 120 anos atrás. Então, alteração na morfologia muscular envolve rompimento do sarcolema, retículo sarcoplasmático, túbulos T, tecido conjuntivo, elementos contráteis e citoesqueleto. E também presença de filtrados inflamatórios. Então, tudo isso acontece quando a gente faz as microlesões, né, que é o dano muscular. Poulsen, em 2012, utilizava justamente o melhor marcador indireto do dano muscular, resultado de diversos estudos com diferentes medidas e magnitudes para propor uma estratégia de classificação do dano. Então, o dano ele tem vários estágios. Então, esse pesquisador aqui, ele postulou aqui esses estados, né? Essa classificação. Então, perda na capacidade de geração de força muscular menor que 20%, e recuperação total em 1 ou 2 dias, indicariam nenhum sinal de necrose e poucas alterações morfológicas, se configurando com dano muscular leve. Ou seja, quando você tem perda de força em torno de 20% e essa força se recuperou total em mais ou menos 2 dias, a gente pode dizer que o dano muscular foi leve. Agora, perda na capacidade de força entre 20% e 50% e recuperação total entre 2 e 7 dias, indicaria já pouca necrose, né? Então a gente já tem aqui necrose. E perda da capacidade de reação de força maior de 50% e recuperação total além de uma semana indicaria grandes alterações morfológicas com sinais claros de necrose segmentar, se configurando com dano muscular severo. Ou seja, nesse momento, você vai perceber, se acontecer isso na musculatura, no local ele vai ficar meio arroxeado, devido ao nível de lesão que é muito exacerbado, e aí a gente vai ter um processo inflamatório muito grande também. E aí quais são os fatores que influenciam a magnitude do dano? A natureza das contrações, com certeza, contrações excêntricas, elas promovem maiores danos do que as concêntricas ou isométricas, e tem vários autores demonstrando isso. Isso aí é um fenômeno que está muito bem estabelecido na literatura já há muito tempo. O volume e intensidade do treinamento, quanto maior o volume ou quanto maior a intensidade, também a gente percebe uma quantidade maior de dano. O grupo muscular, né? Então existem grupamentos musculares que são mais suscetíveis ao dano do que outros. Então, por exemplo, aqui vai aparecer os flexores de cotovelo. Os flexores de cotovelo eles teriam uma propensão maior a dano muscular do que, por exemplo, os tensores do joelho. O modo de ativação muscular por meio de estimulação elétrica gera maior magnitude de dano do que a ativação voluntária. Então é interessante isso aqui, né? A estimulação elétrica geraria mais dano do que a ativação voluntária. E o estágio de treinamento. Então, se a pessoa for iniciante, ela gera muito mais dano no treinamento do que um indivíduo que já treina há mais de um ano, né, que a gente chama de avançado. Bom, no entanto, existe um efeito protetor contra o dano que a gente chama de efeito da carga repetida. Então, o que seria isso? A repetição do estímulo do treinamento de força, da sessão de treinamento de força, promove um aumento adaptativo importante, atenuando a magnitude e duração do dano. Então, quanto mais você repete aquela sessão de treinamento, o dano continua acontecendo, mas ele vai diminuindo. E vai chegar uma hora que você tem uma quantidade pequena de dano em relação à primeira sessão. Ocorre por meio de adaptações neurais, celulares do tecido conjuntivo, podendo se estender por até 6 meses após a ocorrência de dano muscular ocasionado por uma sessão. Então, a gente tem o efeito da carga repetida até mesmo 6 meses após o treinamento. Né? Por exemplo, você treinou aí dia 1º de janeiro, exemplo.
gerou dano. E aí treinou aí 3 meses. E aí parou 6 meses, voltou só 6 meses depois. Você ainda tem um efeito protetor contra o dano naquele período que você treinou durante os 3 meses. Então, bem interessante isso aí. Ó, como a gente está discutindo a relação do dano com a hipertrofia, vamos algumas teorias aqui, né? Então, olha só, Malmen e colaboradores indicaram que o dano muscular de início tardio parece estar mais relacionado com eventos inflamatórios do tecido conjuntivo em vez do próprio músculo, né? Então, o que seria lesionado seria ali o tecido conjuntivo, epimísio, endomísio, perimísio, do que dano necessariamente miofibrilar. Então, lembrando que essas camadas aí que eu acabei de falar, que são as camadas que envolvem o músculo, elas não são formadas por proteína muscular, por miofibrila, é formada por tecido conjuntivo. Então, ela não participa ativamente da contração muscular, ela vai participar de forma passiva. O dano muscular foi relacionado com reações imunológicas no epimísio, né, como eu acabei de falar, mas não com alterações intrafibromuscular. E nenhum sinal de inflamação em células musculares foi encontrado após o exercício. Então, é só como eu falei agora, aqui o epimísio, né, aparecendo com sinais de dano. Shepstone e colaboradores demonstraram que o exercício excêntrico rápido ocasionou maior magnitude de rompimento de linha Z, quando comparado com o exercício excêntrico lento. Os autores especularam que esta diferença foi significativa para ocasionar efeitos aditivos hipertróficos em adição transversa tipo 2 após um programa de treinamento de força. Então, esse pesquisador aqui, ele encontrou essa relação de uma velocidade na fase excêntrica maior. Essa velocidade na fase excêntrica provocou mais dano. E no final do estudo, ele percebeu que esse grupo que treinava mais rápido, a fase excêntrica, hipertrofiou mais. E aí ele lança uma hipótese que isso estaria relacionado à magnitude do dano muscular, visto que quando ele fez aqui com velocidades mais rápidas, teve maior dano e maior hipertrofia. Mas assim, é uma hipótese, né? Não está afirmando. O exercício excêntrico promoveu um aumento mais rápido na síntese proteica comparado com o concêntrico. Então aí de repente, se o excêntrico gera mais dano, então estaria mais correlacionado à hipertrofia, então a gente vai fazendo aquela correlação linear e direta que às vezes na biologia não funciona tão bem, né? A maior estimulação da síntese proteica muscular após exercício, graças ao dano, e aí vem a quebra de paradigma aqui do dano, do Damas, pode estar mais intimamente relacionada com o reparo da musculatura afetada pelo dano do que o aumento da área de síntese proteica, da área de síntese de seção transversa do músculo. Como foi que ele fez essa pesquisa aí, o Damas? 10 voluntários realizaram treinamento de força para membros inferiores. Os exercícios foram leg press 45, cadeia extensora, e durante 10 semanas, 2 vezes por semana, segunda e quinta-feira. 3 séries de leg 45 de forma bilateral, 3 séries de cadeia extensora de 9 a 12 repetições máximas, com 90 segundos de intervalo até a falha concêntrica. E aí, ele mediu a área de seção transversa em 3 momentos dessas 10 semanas. Aqui, ó, na semana 1, T1, aí 1, 2, 3, 4, 5. Entre a quinta e a sexta semana, ele fez outra medida, que ele chamou aqui de T2, e na 10ª semana, né, ele fez outra medida, onde ele chamou de T3. Ok? E aí? Olha o que ele encontrou aqui. A área de seção transversa das fibras tipo 1 não tiveram uma hipertrofia interessante. Já a área de seção transversa das fibras tipo 2
manifestaram uma resposta hipertrófica lá no momento T3, 10 semanas depois do início do treinamento, né? Ou seja, você precisa de um tempo para que esse aumento da massa muscular seja perceptível. Bom, só que aí ele encontrou isso, né? Na 10ª semana houve um aumento na área de seção transversal significativo. Então, assim, são alunos iniciantes, então eles demoraram 10 semanas para manifestar um nível hipertrófico que fosse estatisticamente significante. Então veja, corroborando aí com vários estudos, então até algumas coisas que eu citei aqui no curso, que nessas primeiras 10, 12, 16 semanas você tem hipertrofia, mas não é tão grande. E esse estudo aqui ele mostra isso, né? Que você só vai desenvolver, só apareceu hipertrofia aqui de forma significativa depois no final de 10 semanas de treinamento. Bom, olha essa imagem aqui. Taxa de síntese proteica miofibrilar em repouso. Então olha só que coisa estranha aqui. No momento T1, a gente tem uma taxa de síntese proteica alta. Ó, 24, 48 horas ainda estava elevada. No momento T2, a gente tem uma diminuição dessa taxa de síntese proteica. E no momento T3, ela permanece inalterada em relação ao T2. Mas repare o seguinte, comparando T2 com T1 e T3 com T1, em ambas as situações, o que foi que houve aqui? A taxa de síntese proteica está diminuída em relação ao primeiro momento. Então, olha só, a primeira sessão de treinamento dele, aqui na primeira semana, ele teve uma taxa de síntese proteica mais elevada do que nas últimas semanas. Né? E aí, por que é interessante isso? Porque olhando para essa imagem e olhando para essa imagem aqui, olha lá, a hipertrofia foi ser significativa no momento T3. E aqui no momento T3 a taxa de síntese proteica estava menor do que no momento T1. Né? E aí, olha só, comparação entre mudanças agudas na expressão gênica após a sessão de treinamento de força em diferentes estágios de treinamento. Então, é interessante isso aqui, porque olha lá, foram analisados 17.341 genes, com 27 genes significativamente alterados, favorecendo o delta do estado treinado, e 63 genes significativamente alterados, favorecendo o delta do estado não treinado. O que significa isso? Olha lá, como é que uma pessoa não treinada ativa mais do que o dobro de genes que estão relacionados não necessariamente a hipertrofia. Só que desses 17.000, o não treinado ativou 63 e o treinado ativou 27. Então, por que isso acontece? O treinado, ele já não tem mais tanta microlesão, principalmente a nível de tecido conjuntivo. Então ele está ativando menos gente, porque ele tem menos trabalho de síntese proteica, porque ele não precisa fazer reparação tecidual. O treinamento provoca uma adaptação positiva para que não haja essa necessidade de estar reparando o tecido toda hora. E aí, olha a discussão. Os resultados convergem para o mesmo ponto central. Inicialmente, no período de treinamento de força, o aumento da taxa de síntese proteica miofibrilar induzida pelo exercício é direcionado para o reparo, remodelamento do tecido muscular que apresenta alta magnitude de dano. Então, em vez de crescer, a síntese proteica ela foi direcionada para reparar o músculo lesionado.
A taxa de síntese proteica miofibrilar é somente direcionada para a hipertrofia quando o dano muscular é progressivamente atenuado. Então, essa afirmação aqui do Damas, ela é muito, muito importante. Por quê? Ele afirma, aqui, pelo menos nesse estudo dele, que você só vai direcionar a taxa de síntese proteica para a hipertrofia quando você atenua os níveis de dano muscular. E aí, olha só, né? Durante praticamente a minha vida inteira como professor, eu expliquei isso aqui do contrário. E aí, esse parágrafo aqui é muito importante. O dano muscular não potencializa, muito menos promove a hipertrofia. Olha lá. Muito menos promove a hipertrofia. Então ele está afirmando que o dano muscular não promove hipertrofia. Ele onera a taxa de síntese proteica para um papel de reparo. E apenas quando o dano é progressivamente atenuado, a taxa de síntese proteica miofibrilar pode contribuir para o aumento da área de seção transversa. Né? Então a gente está entendendo tudo ao contrário. Então, na verdade, com o treinamento, a gente não vai estimular o dano, certo? Qual é a mensagem que fica aqui dessa tese de doutorado do Felipe Damas? É que o treinamento serve para recrutar fibras, dar o estímulo mecânico. O dano, ele é uma consequência disso. Então você não precisa traçar estratégias de treinamento para induzir ou para potencializar o dano. A nossa ideia do treinamento é potencializar o recrutamento de fibras. E aí, obviamente, a gente vai, quando for falar sobre as variáveis, o volume de treinamento também. Ok? Então é isso, pessoal. Ainda tem mais esse artigo aqui, ó, treinamento de força, sobrecarga mecânica e sinalização do complexo 1 do alvo da rapamicina em mamíferos na hipertrofia muscular em diferentes modelos experimentais. Uma revisão sistemática. Olha lá, o que eu acabei de falar, né? A manipulação de algumas variáveis pode influenciar na resposta anabólica. O treinamento com múltiplas séries culmina em uma maior sinalização anabólica intramuscular, indicando que o volume pode influenciar na síntese proteica. Perfeito. Treinamento de força de alto volume e de alta intensidade resulta em respostas similares na sinalização da mTOR. Assim, o mTOR pode ser considerado um mediador putativo ou necessário na hipertrofia do músculo, sendo que a maioria dos estudos observaram efeitos agudos. Ainda continuando, a realização de exercícios de força com altas intensidades maximizam a via da mTOR, uma vez que com cargas de 80% demonstraram ser mais efetivas que cargas menores, para induzir a sinalização anabólica 1 hora após o exercício em sujeitos destreinados. No entanto, a regulação da via mTOR com cargas elevadas em treinamento e hipertrofia precisa ser testado em um contexto crônico. Contrações máximas excêntricas ativam significativamente mais essas duas proteínas que vão ativar a síntese proteica, enquanto que ações concêntricas falham em induzir alterações em AKT, mTOR. Além disso, a velocidade do exercício excêntrico não influencia nas respostas anabólicas. Então, vamos por partes aqui. Primeiro, a fase excêntrica do movimento ela é muito mais importante para a hipertrofia, para a síntese proteica, que a concêntrica. E aí a gente entra numa encruzilhada. Como é que eu vou enfatizar a fase excêntrica sem gerar dano? Entendeu? Então esse é o ponto, é um novo paradigma no treinamento. De repente, como a velocidade não influencia a resposta anabólica, se aumentar essa velocidade excêntrica, né, talvez eu gere menos estresse na musculatura.
É preciso variar o treinamento por meio de suas variáveis, uma vez que indivíduos altamente treinados começam a desenvolver um tipo de resistência à sinalização anabólica. Então, pessoas que treinam há décadas, que é o meu caso, por exemplo, com certeza eu tenho essa resistência anabólica, porque eu não tenho mais o que fazer muito no treinamento. Então, pessoas assim, a gente tem que aplicar muito o princípio da variabilidade, né? Quando eu for falar de metodologia de treinamento, a gente vai ver o seguinte, que o princípio da variabilidade ele é tão importante, que ele só perde para o princípio da individualidade biológica e para o princípio da sobrecarga. A gente vai ver isso posteriormente. Então é preciso variar o treinamento. Bom, aqui a gente já viu isso várias vezes nesse curso. Eu vou ficar repetindo essa imagem. Aqui uma outra imagem que eu combinaria proteína com aminoácidos e carboidrato. Isso aqui a gente já falou também. Bom, essa imagem aqui, ela elucida muita coisa, né, em relação ao treinamento, aos tipos de treinamento, que é o treinamento aeróbico e o treinamento de força, né? Então, se vocês forem ver aqui, o treinamento aeróbico, como gasta muita energia, ele tem um gasto elevado de ATP. Esse ATP com gasto elevado vai produzir AMP. O AMP ele vai ser levado a se tornar MPK. E o MPK estimula o PGC1A, que está relacionado justamente à biogênese mitocondrial, né, que é tão importante para o exercício aeróbico, por isso que está aqui, ó, Aerobic Training. E isso aqui bloqueia a ação da via anabólica aqui da mTOR, KT, etc, entendeu? Então, por isso que, foi como eu falei anteriormente, numa outra parte do curso, o treinamento aeróbico e o treinamento de força, se você quiser em altíssimo nível ambos, é difícil. Tem que ter uma qualidade genética aí para isso. Ok? Bom, então na próxima aula a gente vai falar